Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, James, veterinário e proprietário da Vet Center, porque nós estamos no inverno. Tivemos já um final de semana de bastante frio aqui na nossa cidade, na nossa região, e semana que vem, final de semana já, a gente vai ter um frio úmido, chuva no início da semana, uma massa de ar polar que deve estar chegando na próxima semana novamente, derrubando as temperaturas. Enfim, é o inverno aí, precisamos do inverno, ele está aí, dando ar da sua graça, e a gente precisa tomar cuidados especiais com os nossos pets, e quem vai falar com a gente então é o James. Muito bom dia, James. Bom dia ouvintes. Muito bem, James, os nossos pets certamente, como a gente, também sentem essa estação do frio. Quais são os principais cuidados que nosso ouvinte precisa ter aí com os seus pets? Primeira coisa, assim, cuidar muito com a temperatura à noite, né? Animais idosos, eles vão sentir mais. Animais filhotes também, eles não conseguem manter mais tanto a temperatura, então abrigá-los do vento e da umidade é o principal fator, tá? A gente sabe que alguns animais de grande porte, o pessoal deixa no canil e o animal não fica com o cobertor, ele arranca, rasga tudo, ele arrebenta, bota um travesseiro, um colchão e eles arrebentam tudo, mas dá para improvisar, dá para fazer algumas alternativas para tentar manter esse animal com uma qualidade e um aquecimento necessário para evitar complicações. Muito bem, você está falando aqui de os cachorros sofrem mais, os gatos, quais são entre os dois aí, que são os principais pets hoje de estimação aí que os nossos ouvintes certamente têm, mas qual dos dois sofre mais no inverno? Os dois sofrem do mesmo fator, né? Mais uma vez nós vamos entrar em alguns fatores animais com um porte menor, um animal com mais magros, eles vão sentir mais, e principalmente os animais braquicefálicos, com focinho curto. O gato persa, o bulldog, o pug, o shih tzu, eles sofrem um pouquinho mais no inverno. Por que isso? Por que eles têm essa característica de sofrer mais no inverno? Como na natureza, vamos imaginar os ancestrais do lobo, que é o descendente que deu origem aos canídeos, né? Eles têm o focinho comprido, então eles têm os seios nasais mais formados, eles fazem uma troca de temperatura melhor, eles aquecem, filtram melhor esse ar. Esses animais, eles perdem essa capacidade pelo selecionamento genético. Então, eles também são mais propícios a pegar infecções respiratórias, tosse dos canis, parainfluenza, rinotraqueite, né? Por quê? Porque eles perdem muita capacidade. E como eles têm os focinhos mais achatados, os seios nasais menores, qualquer processo inflamatório obstrui mais fácil. Então, eles acabam respirando mais pela boca, param de comer, eles acabam sofrendo mais porque qualquer processo inflamatório que gere secreção nasal faz uma obstrução nasal. Isso gera um desconforto para eles. Tudo bem, e quais são as principais doenças do inverno que acometem os pets? Bom, eu posso destacar já um aumento incidente aqui em Timbó mesmo de casos de tosse dos canis. É uma tosse, o animal começa com tosse. A gente nota bastante em animais que têm contato com mais animais, é animal que vai passear, que vai ter contato no jardim botânico, vai ter contato com outros animais, que frequenta banho e tosa, pet shop, é que nem botar, eu sempre falo assim no consultório, é que nem a gente ter um filho na creche. Botar a criança na creche. Vai ter contato, vai ser exposto, né? Então esses animais têm que ter esse cuidado, porque eles acabam vindo. E o comum é que às vezes eu atendo na madrugada, 2, 3 horas da manhã, porque o animal começa a esfriar à noite, começa a tossir. O proprietário não consegue tanto o animal tossir. Aí vem a queixa que o animal está engasgado, está com o osso na boca. E é uma gripe, o animal tosse, uma tosse seca, aquela tosse do cachorro popular. A tosse do cachorro mesmo. E isso no gato, quais são as características ou as principais questões do gato? É a mesma situação também? Isso, no gato nós temos uma outra situação que é muito comum, a asma felina, né? Que agora com a troca do clima também pode agravar, mas no gato nós temos muita secreção, coriza abundante, secreção ocular, congestão ocular, o olho fica bem inflamado, as pálpebras ficam bem, né? E o animal ele começa a parar de comer porque ele fica todo congestionado, começa a respirar pela boca. E como faz uma inflamação das vias nasais, né, ele acaba também perdendo a capacidade do olfato e do paladar do alimento. Então isso não se torna apetitoso para ele, não é atrativo para ele. Então isso pode gerar algumas complicações. Muito bem, e existe, por exemplo, prevenção. O que é possível fazer para prevenir? Porque tem a situação que, como você falou ali, o
tutor percebe a situação quando ela está acontecendo, mas muito bem, a gente está entrando no inverno, agora a gente deu uma amenizada na temperatura, mas vai voltar a temperatura mais fria, úmida também. Então, o que fazer para prevenir essas doenças de inverno nos animais? Contato, higiene, né? Contato, mas principalmente a gente fala a vacinação, tá? Em felino nós temos, para doenças respiratórias virais, a rinotraqueite, a vacina V3. Já quando nós falamos com a cálice vírus, que é uma doença que acomete também o globo ocular, que inflama a córnea, a pupila do cão, a cálice vírus, tá? Essas duas doenças, elas pegam muito o trato respiratório no gato, né? E no cão, a Bordetella bronquicepica, que é uma bactéria que causa a tosse dos canis, e a para-influenza, que é um vírus que causa também a tosse dos canis. E existem vacinas para fazer a prevenção nessas doenças. Então, basicamente, hoje, para o animalzinho estar protegido ali contra essas situações, nós estamos falando em quantas vacinas que ele deveria tomar aí para passar o inverno um pouco mais protegido? No protocolo de cães, uma vacina intranasal, com efeito em 72 horas já, é suficiente, anual, né? E no gato se faz um protocolo de 2 doses, com reforço em 21 dias, e um reforço anual de vacinação para manutenção. E essa vacina, ela já combate e protege sobre todas essas situações que você colocou? Das doenças respiratórias, sim. Todas elas. Então, com uma vacina ali anual, o PET já é suficiente. Obviamente que aí a gente entra naqueles animaizinhos mais vulneráveis, principalmente pela questão da idade. Aqueles que estão mais idosos, já mais vulneráveis, aí a vacina ajuda, mas aí tem que ter uns cuidados especiais ainda do tutor. Isso, é sempre bom cuidar, né, para não evitar choque. Porque a vacina, ela vai fazer uma estimulação de produção de anticorpos, né? Ela vai fazer uma titulação. Só que a vacina não é 100%. Temos essa comparação que foi muito discutida com o Covid, né? A vacina tem um efeito muito bom, importante de diminuir a replicação do vírus no ambiente, a transmissão, de gerar uma melhor resposta, né? Então depende também muito do sistema imunológico, da saúde, da higiene, do contato, da saúde geral do paciente. Muito bem, tem que ter os cuidados básicos aí de higiene, e se o pet já é com mais idade, tem que ter mais cuidado com a caminha, com o cobertor, enfim, aquela situação toda aí que a gente tem, né, com criança, tem com idoso, tem que ter Isso. com o animal também. E, James, além de gatos e cachorros, as pessoas hoje têm outros animais de estimação. Claro que o mais prevalente ali é o gato e o cachorro aqui na nossa cidade, na nossa região, mas existem outros animais de estimação também que as pessoas têm. Também tem os cuidados a serem tomados aí no inverno também, por exemplo, quem tem aves de estimação, quem tem lá, o porquinho da Índia, esses animais também passam pelo mesmo processo? Isso, mesmo processo, mesma situação. Porquinho da Índia, choque, corrente de vento, para eles desenvolver uma pneumonia é muito fácil, né? A gente sempre fala para eles têm uma carência vitamínica alimentar de vitamina C, de complexo B, então é sempre bom estar suplementando, né? Mas para a situação de porquinho da Índia, o choque térmico é muito importante. Aves, principalmente aves jovens, que estão troca de pena, com a pena nova, a troca climática é muito grave. Claro que a ave ela tem uma temperatura bem mais elevada, 40 graus Celsius no corpo, né? Mas eles não conseguem controlar tão bem a temperatura. Então, sim, a ave tem que ser muito bem protegida por causa de ventilação, tudo, porque eles perdem muito, principalmente eles acabam tendo um consumo energético muito grande. Então, a gente acaba tendo que suplementar mais no inverno para eles manter o metabolismo elevado para manter a temperatura. Nem pensar em esquecer a gaiola fora nesses dias frios, aí, madrugadas frias que a gente teve, por exemplo, pode ser fatal. Pode ser fatal aí para as aves, principalmente. Para as aves, sim. Muito bem, mais algum detalhe, mais algum cuidado que você queira passar para o ouvinte com relação à questão do inverno, que é essa estação que a gente está aí, que veio realmente esse ano, a gente está tendo inverno, né? E vai ter inverno. Mais alguma sugestão, James? Sim, outro cuidado que nós temos que ter atenção é que aumenta muito a incidência de problemas ortopédicos relacionados a artroses, artrites e hérnias de disco. O animal que já tem uma tendência a essas doenças, por um desgaste, algum problema genético, sobrepeso, com a temperatura alta, com a temperatura baixa, perdão, o corpo ele tende a fazer uma restrição muscular, ele faz uma contenção muscular mais forte, e isso sobrecarrega as articulações, né? E também associado ao frio, os animais de sangue quente, eles diminuem a circulação de sangue periférico.
e isso leva a menos a circulação e aquecimento dos membros, gerando uma dor articular mais forte, gerando uma piora nesses quadros de crises, né? E comumente também, às vezes, a gente pega pisos gelados, pisos lisos, o animal já tem essa tendência, está andando mais enrijecido, escorrega e pode ter algumas crises mais severas. Muito bem, então veja só, né? Artrite, artrose, hérnia de disco também nos animais. Basicamente aquilo que a gente estava falando no começo. Os mesmos cuidados que a gente tem aí com o ser humano, basicamente tem que ter aí com os animaizinhos também durante essa estação mais fria do ano. James, para entrar em contato com a Vet Center, para quem quiser tirar alguma dúvida adicional, levar o seu pet para vacinar, como é que faz? Pode estar agendando, né, pelo telefone 3382-3067 ou pelo WhatsApp no 984047427, que é o telefone também de plantão para emergências. Qual é o endereço da Vet Center? A clínica fica em anexo à Casa do Colono, na Avenida Nereu Ramos, 111. Muito bem, também nas redes sociais, dá para acessar lá @VetCenter, que vai encontrar todos os telefones de contato, pode entrar em contato ali também pelo direct, enfim, tirar todas as dúvidas, agendar um horário para fazer vacinação, para fazer uma consulta, caso seu pet esteja apresentando um desses sintomas que o James passou por aqui, enfim, a VetCenter está aí à disposição também para lhe ajudar a cuidar do seu pet. 8h30.